Você que gosta de literatura russa também, como nós, seja muito bem-vindo a mais um encontro de leitura em russo da Ontoletras. Pessoal, a nossa escola, ela tem sede aqui em Brasília e é especializada em ensinar a língua russa para brasileiros. Hoje é uma live muito especial porque é a primeira vez que a gente vai fazer esse encontro com um seguidor. Isso, a primeira vez de muitas, porque nós temos já aí a Alcione, né, e outros aí que estão já confirmados para fazer a live com a gente. Alcione, em breve vamos fazer a nossa, hein? Gabriel, vamos lá? Gente, hoje nós vamos falar com Gabriel Araújo. Ele é um seguidor aqui do nosso canal. Parece que é alguém que gosta muito da língua russa e vai ser um prazer conhecer um pouco da história dele com o Gabriel. Mas vamos ver aqui se a gente consegue. Vamos lá. Gabriel, vê se aparece para você um botãozinho falando para pedir para participar da live. Vê se aparece para você que fica mais fácil. Quando a gente entra na live, aparece tipo um avisozinho dizendo assim, pedir para participar. Clica nesse botãozinho porque aí eu consigo puxar você aqui para dentro da nossa live, tá bom? E hoje nós vamos ler, pessoal, um texto muito legal, chama Mama e Futebol, que é Mamãe e Futebol. É bem bonitinho, nós estamos trabalhando com esse livro aqui, que se chama Caleidoscópio. E a gente resolveu começar o Clube da Leitura com contos simples, né? Bem tranquilos e tal. Oi, Paulo, tudo bem? Paulo fez ontem o Clube da Leitura com a gente. E o Paulo é um aluno nosso muito querido também. Então, pessoal, esse grupo ele é aberto tanto para os alunos da Ontoletras quanto para os nossos seguidores. Então, se você é um seguidor aqui do canal e você gosta de língua russa, vamos então com a gente aqui ler em russo, tá? Gabriel, quando a gente entra, sai e entra de novo. Vê se você saindo e entrando de novo aparece. Paulo tá aqui prestigiando o Gabriel. Para participar da live, geralmente, quando a gente entra, né, aparece assim, pedir para participar, tá? E a gente tenta, né, puxar aí a pessoa para ela participar com a gente, tá? Muito bem, vamos ver se a gente consegue. E é isso aí, pessoal. A gente, quando estuda a língua russa, né, a maior parte das pessoas é mesmo interessada nesse desafio que é ler a literatura russa. Então, a gente, com essa leitura inicial dos contos, a ideia é realmente encorajar, né, pena, né, trabalho necessário, mas é fundamental, né, pessoal? O estudo da língua russa, ele é um estudo feito com estratégia diferente do que a estratégia que a gente usa para aprender os outros idiomas, né? Com o russo, a gente primeiro faz um trabalho grande aí de conhecimento da língua. Primeiro porque russo é uma língua que tem declinação. E a gente aí não tá acostumado, né? Nosso idioma não tem. Então, pra gente é um pouco diferente. Olha, eu acabei de chamar o nosso querido convidado, Gabriel. Vamos ver se vai dar certo aqui, né? Como são bacanas, né, pessoal, essas lives, essa oportunidade da gente interagir e, enfim, né, fazer o que a gente gosta, os nossos interesses em comum, no caso aqui a língua russa. Então, fique aí que você vai ver. Geralmente, o nosso clube de leitura é assim. Nós lemos o texto em russo, né, o convidado lê o texto em russo, depois nós fazemos uma tradução e aí a gente faz a análise de cada frase. E é super bacana, pessoal, porque é em português bem claro, então é de brasileiro para brasileiro. Ou seja, a gente tem uma forma de explicar para vocês de uma maneira, uma linguagem mais acessível, porque nós sabemos exatamente a dúvida que você tem, né? Então, porque nós também passamos pela mesma coisa. Então, pessoal, é muito bacana que seja em português, né? É muito importante que seja em português. Mas, claro, na verdade, sério, metade dos nossos problemas em russo, eles se resolvem. Gabriel, vou te chamar agora, olha só. Enviar um convite. Eu acabei de te chamar. Gabriel Araújo, mandei um convite para você. Vamos ver se dá certo aí. Aí você aceita. Apareceu para você que eu tô te mandando um convite? Porque aqui tem uma setinha, né, no Instagram, que a gente clica. E aí tem para convidar a pessoa. Aí eu convidei você me aceite aí, por favor, porque essa live é muito esperada. Já estou aqui com o nosso material, estou querendo te conhecer já há um tempo, porque você parece bem interessado em língua russa, né? Então vamos lá. Vê se aparece para você um convite aí, dizendo que eu estou te convidando para entrar na live. Qualquer coisa eu saio e a gente faz de novo, tá?
Se você quiser, eu saio e a gente tenta de novo aqui o vídeo para você entrar na live com a gente, tá? Então, nós vamos ler um conto, um conto até curto, ele tem uma página ali mais ou menos. E para quem tá aqui, pessoal, e que vai acompanhar, seria legal. Olha, a Alcione tá falando que ele é o melhor aluno. Alcione, você conhece? Você conhece o Gabriel? Eu não conheço ele não ainda, vou conhecer aqui agora. Vou conhecer o Gabriel agora. Ele é fera, ó. Gabriel, você já está sendo super elogiado aqui pela Alcione. E agora eu tô mais curiosa ainda. Vamos dar um jeito de entrar nessa live aqui, gente. Alcione, tá aparecendo para você o convite de entrar na live? Por que será que ele não tá conseguindo ver o convite? Quando a gente entra assim no vídeo, no canal dos outros, não aparece, gente, um convite para entrar na live? Tô aqui tentando. Paulo, você tá aí ainda? Ah, o Gabriel vai tentar pelo celular. Paulo, você tá aí? Que aí eu vou fazer um teste aqui, ou com a Alcione, que eu nem conheço ainda. Alcione, eu posso te chamar para participar? Para ver se dá certo? Me responde aí, para fazer um teste. Que aí é bom que a gente já se conhece, menina. Já até marca o nosso. Me fala aí se eu posso te chamar para a gente fazer um teste aqui, para ver se dá certo. E só para eu ver, gente, o que está acontecendo, tá? Ah, o Paulo tá falando que ele estava no laptop. Ah, é verdade. Não, o laptop não funciona, né, gente? Então, pessoal, enquanto ele está se preparando para entrar, vou adiantar um pouquinho sobre a nossa escola. A nossa escola ela tem 7 anos, ela foi fundada por mim, que sou uma brasileira. Morei na Rússia quase 10 anos, fiz mestrado e doutorado lá. Então, conheço bastante aí as dificuldades pelas quais o brasileiro passa no ensino desse idioma. Eu digo sempre que o meu método nasceu dos meus perrengues, né? Então, esse é o segredo do nosso sucesso. Acho que agora o Gabriel vai entrar. Acho que deu certo aqui. Olá! Tudo Dá, bem? Cara, você já foi dá. super elogiado aqui, Gabriel. Você já foi super elogiado. A Alcione te conhece. O Paulo já Sim, um abraço também. pra você. Sim, um Me, abraço pro me Paulo. fala um pouquinho de você. Me fala um pouquinho que eu queria saber, né? Um pouco de você. Eu sei que você é meu seguidor, a gente se vê ali, né? Um pouquinho nas postagens. Mas eu queria saber de que parte do Brasil você fala. Por que que você se interessou por russo? Há quanto tempo você estuda russo? Um pouquinho do seu caminho, né? Com o idioma. Fica à vontade. Sim. Então, eu comecei a estudar russo quando ainda estava terminando a escola, em 2020, na metade de 2020. E eu comecei assim, sem conhecer muito, não porque eu vi literatura, eu vou aprender russo. Eu vi a semana do idioma, o alfabeto, e eu comecei a me interessar, eu procurei um pouco, e aí depois os interesses veio depois. A literatura, a arte. Eu gosto muito de literatura e também eu quero estudar na Rússia, na faculdade de filologia. Então, por isso eu aprendo e eu estou até agora aprendendo. Todo dia eu estudo e eu gosto muito de ler, de falar, de tudo. Eu posso perguntar a sua idade, porque você tem idade aí, né? É bem jovem. Quantos anos você tem? 19. Que bacana, tão jovem, né? Já se interessou por um idioma que é um desafio, né? Nossa, muito legal. E sabe que eu fiz filologia também lá, né? Eu fiz mestrado lá em filologia. Foi muito legal, assim. Se eu puder ajudar com alguma dica, tá? Eu fiz numa Uhum. universidade que ela se chama RGGU. E foi em letras, né? Que letras lá para eles é filologia. Era filologia, especificamente tradução. E aí eu tinha que escolher 2 idiomas, né? Aí eu escolhi italiano. Então eu fiz mestrado em letras, especificamente tradutora de italiano russo. Foi super legal, foi super legal. E essa faculdade que eu estudei, ela é muito boa. Então, assim, se eu já deixo aí como dica, que ela é muito, muito legal. Tá? Ela não é assim, não é a maior que tem em Moscou, não. Mas ela é boa nessa área assim de letras, ela é top. Foi super legal mesmo, sabe? E eu queria saber que materiais que você Então, utilizou no seu aprendizado aí do russo. Você usa apostila, você usa livro, o que é que você usa? sim, eu comecei assistindo as lives do meu professor, né, o Dmitry, da Troika, e eu comprei o curso dele também. Eu fui fazendo em casa, assim, escrevendo, eu gosto muito de escrever também texto, sempre escrevendo no caderno, mas eu sempre procurei outros materiais também na internet. Tem um curso gratuito de língua russa do Instituto Pushkin, para a gente ir fazendo também. E eu procurei, assim, livros também, de contos, pequenos contos para ler e traduzir. E eu fui vendo as lives, o material, o curso. Você já fala outro idioma? Você já tinha estudado inglês na escola, por exemplo?
na escola, mas é aquele inglês que, sabe, não é assim fluente. Assim. A gente olha assim, cria assim um pouquinho, mas a gente não fala assim, pergunta e fala. Russo seria assim o meu primeiro idioma. O primeiro idioma que eu falo assim, já tenho um conhecimento sólido. Primeiro idioma assim, segundo idioma que eu sonhei na vida, sabe, eu já sonhei em russo. Então, foi uma experiência incrível porque eu nunca tinha presenciado assim, experienciado isso, sabe, de aprender um outro idioma de uma forma tão profunda que você pode pensar nesse idioma e aprender tanta coisa. Tá gostando, né, Gabriel? Que coisa boa. E tá achando difícil ou é menos difícil do que talvez assim as pessoas acham, na sua opinião? É difícil mesmo ou não é tanto não, na sua opinião? Não, não é tanto não. É mais assim no começo, quando a gente não sabe muito as coisas. Mas como você, eu adoro gramática, estudar gramática, eu gosto demais. Olha, eu Então fico muito não, feliz, não viu? Porque principalmente eu agora sou não. super gramatiqueira. Gabriel, eu fico feliz Já tô, demais. já. Então vai dar muito certo. Olha, vai dar muito certo a gente fazer live, porque eu amo gramática. Sabe por quê, Gabriel? Eu devo tudo à gramática. Eu fiquei muito perdida em russo há muitos anos, né? Muitos anos, assim. E eu tinha um sonho de ser tradutora em russo. Olha meu sonho, né? Sonho de ser intérprete. Sabe aquelas intérpretes de cabine? Não, só Sim, apenas, né? Apenas. Eu queria ser tradutora e intérprete, tem que falar rápido, tem que entender rápido. E, cara, eu tinha muito sonho, assim. E eu perdi muito. Eu até tenho uma live no YouTube chamada Minha Experiência de Estudo na Rússia, uma coisa assim, é super legal. E ali eu conto, assim, o meu sofrimento, porque eu tinha um sonho tão verdadeiro, assim, de aprender russo. E, cara, eu tinha muita dificuldade. Por quê? Porque eu ia pelo caminho errado. Eu achava que era igual ao espanhol, que você, tipo, decorava umas palavras, umas frases. E aí foi quando eu comecei. Eu já era professora, né, de idiomas. Aí, quando eu fui pra gramática, e aí eu falei, cara, é por aqui que eu vou entender isso aqui. E foi bom, sabe, para mim. Então eu devo tudo para gramática, assim, tudo mesmo. Então vai dar muito certo. Espero que você goste de participar hoje para a gente fazer várias vezes, tá? Bom, a sim. gente faz assim, Gabriel. Olha só, geralmente você já assistiu algumas lives nossas, né? A gente primeiro o Já. aluno, ele, né, o convidado, ele lê em russo o texto, depois ele faz a tradução e se quiser, se ele gostar de gramática, que é o seu caso, a gente analisa umas coisas legais, tipo declinação, aspecto verbal. E é bacana que seja em português, porque é a possibilidade do brasileiro comparar com a língua portuguesa e entender melhor, sabe? Então a gente vai explicar para o aluno brasileiro o que é aquilo ali em português, né? Equivale ao quê? Tá bom? Então fique à vontade a partir de agora, pode fazer a sua leitura. Certo. Vou colocar o celular aqui. Мама и футбол. Наша семья маленькая и дружная. Мой папа врач. Он работает в больнице. Моя мама костюмер. Она работает в театре. Обычно утром наша семья завтракает вместе. Днем папа и мама работают, а я учусь в школе. После работы мама покупает в магазине мясо, рыбу, фрукты, а я покупаю хлеб и молоко. Вечером мама готовит ужин. Когда мы ужинаем, я рассказываю о школе, мама рассказывает о театре, а папа рассказывает о больнице. Однажды мама пришла домой с работы и сказала: «Я очень устала, я хочу отдохнуть». Мы очень любим маму, поэтому мы решили, что она должна отдохнуть в доме отдыха. Espera só um segundo aqui que saiu. Eu acabei perdendo aqui. Tem problema não, se precisar abrir de novo o arquivo, com calma. Aquela hora que não estava dando certo é porque você estava no laptop, né? Sim, eu tentei pelo notebook, mas eu não sabia, porque eu nunca entrei assim no Instagram antes. Uhum. Primeira vez de muitas, hein, Gabriel? Já senti maior firmeza aí no teu russo. Tomara que você goste, que a gente vai estudar pra caramba aqui. Adorei. Muito bom. Tô chocada com a Sim, eu tua também fluência. espero. Quanto tempo você tem de russo? Você estudou há quantos anos? Eu comecei mais ou menos na metade de 2020. Tá muito bom, hein? Tá muito bom mesmo. Спасибо.
Salve. Pajalo, merece, Acertei. tá muito bom. Uhum. Ah, você parou no Dom Odra, né? Isso. Мы очень любим маму, поэтому мы решили, что она должна отдохнуть в доме отдыха. Через неделю мама поехала в дом отдыха на юг. Мы с папой жили без мамы месяц. Теперь папа покупал в магазине продукты и готовил завтрак и ужин. Я помогал ему. Вечером мы смотрели по телевизору футбол или играли в шахматы. В воскресенье мы обедали в кафе, а потом смотрели на стадионе футбол. Мы с папой очень любим футбол и хотим смотреть футбол на стадионе. Наша мама не любит футбол, поэтому, когда она была дома, мы смотрели футбол только по телевизору и не ходили на стадион. Через месяц папа сказал: «Завтра приедет мама. Мы приготовили хороший обед, купили цветы и поехали встречать маму. Мама приехала. Она была рада видеть нас, а мы были рады видеть ее. Но как же футбол? В это воскресенье на стадионе будет интересный матч. Мама не любит футбол, а идти без нее мы не хотим. Каждый день я думал, пойдем мы с папой на стадион или нет. В субботу, когда мы обедали, мама спросила: «Почему ты ничего не ешь?» Я сказал: «Завтра на стадионе будет интересный матч. Мама, мы пойдем на стадион?» Вдруг мама ответила: «Да, пойдем. Все вместе. И я тоже». Мы удивились. «Ты тоже пойдешь? Но ты не любишь футбол». «Да, я пойду с вами», ответила мама. Дом отдыха, в котором я была, находился около стадиона. У меня было много свободного времени. Я часто ходила на стадион и смотрела футбол. Теперь я знаю все правила и с удовольствием пойду вместе с вами. С тех пор мы каждое воскресенье ходим на стадион вместе. Fantástico. Gabriel, que leitura boa, cara. Fantástica, perfeita pronúncia, entonação. Tá de parabéns. Deixa eu te perguntar, você tem vontade de fazer o TRKI ou você já fez? Não, ainda não, mas eu sim. Eu vou precisar também para entrar na faculdade, né? Todo mundo precisa fazer. Mas sim, eu tenho Cara, vontade eu de não fazer prova. precisei. Então, quando eu fui fazer, eu não precisei, mas meu russo era péssimo, né? Ó, o Paulo tá te elogiando aqui, todo mundo elogiando, porque é muito difícil, Gabriel, a gente encontrar Спасибо. esse nível aí, cara, entre brasileiro. Tá orgulhando aqui os brasileiros, viu? Nossa Senhora. O TRK é muito legal e eu acho que você tá realmente à altura, viu? A gente vai ver agora como é que você vai analisar as frases, mas deu para sentir que é fera. E sabe o que é bacana, Gabriel? Eu sei que tem muito estudo atrás disso. Para uma pessoa chegar e ler nesse nível e ter esse conhecimento, cara, eu sei que o tanto que tem que estudar, sabe? Então, super admiro, viu? Muito legal. Vamos agora traduzir? Agora pode fazer a sua tradução. Como seria? Хорошо. Aqui é a tradução, aquela gramatical que a gente faz. Você parece meu aluno, você já me conhece. Porque eu sempre falo para os alunos que a tradução gramatiqueira, gramatical. Gente, os meninos querendo traduzir bonito. Eu, não, vamos traduzir feio. Porque feio é que a gente entende, né? Mas não, pode Sim, traduzir a sua tradução literária, porque depois, se você tiver tempo, hoje ainda, aí a gente vai fazendo a gramatiqueira por frase, sabe? sim. Então, essa agora corrida pode ser a sua autoral. Tá bom. Então, mama e futebol. Mamãe и футбол. Наша семья маленькая и дружная. Nossa família é Aí, pequena. Gabriel, sabe o que. Isso. Sabe o que vai ficar legal? Já lê o texto corrido em português, tá? Ah, sim. Nessa tradução, você já pode. Você bate o olho no russo e já transforma em português, tá bom? 100% em português agora. Хорошо. Mamãe e futebol. Nossa família é pequena e amigável. Meu pai é médico. Ele trabalha no hospital. Minha mãe costumer seria aquele trabalho de teatro, certo? Que a pessoa cuida da roupa. Mas eu não sei como traduzir isso literalmente. Uma Exatamente. palavra. Costureira de figurino, né? Figurinista. É, Isso, figurinista. figurinista. Spasibo. Minha mãe é figurinista.
ela trabalha no teatro. Normalmente, de manhã, nossa família toma café da manhã junta. De tarde, o papai e a mamãe trabalham e eu estudo na escola. Depois do trabalho, a mamãe compra na loja carne, peixe, frutas e eu compro pão e leite. De noite, a mamãe prepara o jantar. Quando nós jantamos, eu conto sobre a escola, a mamãe conta sobre o teatro e o papai conta sobre o hospital. Certa vez, a mamãe decidiu, certa vez a mamãe chegou, né, para casa do trabalho e falou: "Eu estou muito cansada, eu quero descansar." Nós amamos muito a mamãe, portanto nós decidimos que ela deve descansar, em uma casa de descanso. Aqui. Uma casa de descanso. Em uma semana, a mamãe foi por meio de transporte para a casa de descanso no sul. Eu e o papai vivemos sem a mamãe por um mês. Agora o papai comprava na loja produtos e preparava o café da manhã e o jantar. Eu ajudava ele. De noite nós assistíamos pela televisão futebol ou jogávamos xadrez. No domingo nós almoçávamos na cafeteria e depois assistíamos no estádio futebol. Eu e o papai gostamos muito de futebol e queremos assistir o futebol no estádio. Nossa mamãe não gosta de futebol. Portanto, quando ela estava em casa, nós assistíamos futebol apenas pela televisão e não íamos para o estádio. Em um mês, o papai falou: "Amanhã a mamãe chegará. Ela vai chegar por meio de transporte." Nós preparamos um bom almoço, compramos flores e fomos, de novo por meio de transporte, encontrar a mamãe. A mamãe chegou por meio de transporte. Ela estava feliz em nos ver e nós estávamos felizes em vê-la. Mas e o futebol? No domingo, no estádio, vai ter um jogo interessante, uma partida interessante. A mamãe não ama futebol. E ir sem ela nós não queremos. Todos os dias eu pensava: eu vou no futebol com o papai ou não? No sábado, quando nós almoçávamos, a mamãe perguntou: "Por que você não está comendo nada?" Eu falei: "Amanhã no estádio vai ter uma partida interessante." "Mamãe, nós vamos para o estádio?" De repente a mamãe respondeu: "Sim, vamos. Todos juntos." E eu também. Nós ficamos surpresos. "Você também vai? Mas você não gosta de futebol." "Sim, eu vou com vocês", respondeu a mamãe. Na casa de descanso em que eu estava, ficava perto um estádio. Eu tinha muito tempo livre e frequentemente ia para o estádio e assistia ao futebol. Atualmente eu sei todas as regras e com prazer vou junto com vocês. Stiopor, quando eu vi essa palavra eu pensei assim: tem da Stiopor, que é até agora, né, até o presente momento, e Stiopor me lembra aquele, então eu pensei desde aquele momento. Seria isso? Aham, desde então, né? Igual em português, desde Desde então. então. Desde então, nós vamos para o estádio todo domingo juntos. Isso. Excelente, viu? Gente, o Gabriel, ele acabou de fazer uma tradução do nosso conto de hoje. Ele fez a tradução toda em português, ele batia o olho no russo e já traduzia em português. Ficou excelente, 100% a tradução dele. Agora a gente vai para a terceira parte do nosso encontro, que é analisar as estruturas. Então, Gabriel, você lê uma frase em russo e você comenta o que você acha interessante. Eu acho que ia ser legal a gente falar dos casos, das declinações. Olhando esse texto, a gente pode falar que caso que tem na frase e verbo de movimento. Na hora que ele aparecer, aí a gente fala um pouquinho sobre ele. O que é que você acha? Sim, boa ideia. Ótimo. Então vamos lá. Aí vai lendo uma frase, por exemplo, a primeira. Se não tiver nenhum caso interessante, pode ir para a próxima, tá? Хорошо.
Наша семья маленькая и дружная. Мой папа врач. Isso, aí já Он pode. работает... Aí não tem nenhum caso interessante. Esse tracinho, o que você Não, diria sobre esse tracinho de Moipapa, tracinho Vrat? Eu era super encanada com esse tracinho quando eu morava na Rússia e eu achava que eu não precisava colocar. Mas toda professora corrigia. Até que uma delas me deu uma dica bem legal sobre esse tracinho. O que você acha que ele é? eu acho que esse traço é como se fosse uma substituição do verbo ser ou é no presente. É para dizer que aquilo é isso que eu estou dizendo que é. Então, meu pai é Exato. médico, é como se fosse uma setinha apontando. Ele é isso aqui, ele é médico. Exatamente. Elas falaram isso e eu nunca mais esqueci. Então, esse tracinho seria como se fosse o verbo ser, porque o russo não tem o verbo ser da forma com que nós temos, né? Tem o являться, mas não tem o verbo ser da forma que a gente tem no presente. O verbo быть, ele vai estar no futuro ou no passado, né? Mas não tem como nós usamos. Então, ótima dica aí desse tracinho, pessoal. Então, seria equivalente ali a um ser, né? Muito bem. Agora vai vir uma frase que tem caso. Он работает в больнице. Моя мама костюмер, она работает в театре. Então, aqui a gente tem ele trabalha no hospital. Então, где, onde? В, porque o hospital é uma instituição, você entra dentro, então tem que usar a preposição в. E больница, porque больница A troca para ir, no hospital. E minha mãe E por é que E por figurinista, que é prepositivo? E por que é prepositivo não é outro caso? Por que não é acusativo? porque trabalhar você trabalha onde? Em algum lugar. Não é direção de movimento, é localização. Exatamente, exatamente, Gabriel. Então, quando a gente fala em lugar, pode ser prepositivo, se for parado, né? No caso aqui, parado, acusativo, quando estamos nos movimentando naquela direção daquele lugar, e genitivo quando estamos voltando, né? Então, aqui ela trabalha em, quem trabalha em PrEP. Muito bem. E minha mãe é figurinista, ela trabalha no teatro. Aqui é a mesma coisa. Trabalha onde? В театре, no teatro. Обычно утром наша семья завтракает вместе. Днем папа и мама работают, а я учусь в школе. Certo? Então aqui tem o choose, que é o verbo estudar. Esse verbo estudar é sempre onde? Em algum lugar. Então o choose, escolha, na escola. Escola você entra, então preposição v. E a troca para Uhum. e, escolha, escolha. Uhum. Apenas uma observação sobre esse uchit e uchitsa, né? Em russo tem vários verbos estudar, pessoal. Nós temos o uchit, uchitsa, zanimatsa, izuchat, né? E geralmente isso é meio confuso para o brasileiro. E eu acho legal a gente comparar com o português. O izuchat, ele seria um verbo estudar mais aprofundado. Por exemplo, o Gabriel vai estudar letras na Rússia. Seria um izuchat, então um estudo completo, acadêmico. O zanimatsa, ele é ocupar-se de. Por exemplo, eu faço direito, mas hoje eu me ocupei de corte e costura, né? Então, os animatos, ocupar-se de algo. E nós temos também o cheat e o chitsa. Quando for o cheat sem o cia, ou seja, sem reflexivo, ele vai te pedir um objeto direto. Estudar o quê? Então, vai vir uma acusativa. Se for o chitsa, exatamente como o Gabriel falou, o chitsa prepositivo. Por quê? Porque ele quer saber não o que você estuda, mas onde você estuda. E ainda tem uma outra coisa do Chitsa, né? Que o russo usa isso como atividade da vida. Por exemplo, eu posso perguntar para o Gabriel assim: Вы работаете или учитесь? Quando eu pergunto isso para o Gabriel, eu estou perguntando que nem se fosse em português: você trabalha ou estuda? E aí eu não preciso dizer nem onde e nem o que. Tá? No livro da Ravronina, eu não sei se você conhece esse livro, eu queria até te perguntar, que eu sempre elogio esse livro aqui, que é o Não, eu livro só que eu ouvi mais uso. nas suas lives. Ele é muito bom. E lá foi onde eu aprendi essa diferença entre o cheats e o chitsa. Então, pessoal, o cheats sem o cia, estudar o quê? O chitsa com o cia, estudar onde ou então atividade que é o que você faz na vida. Tipo, я учусь. Eu não trabalho. Я только учусь. Tá? Bem Sim, legal. e mais uma função seria quando a gente pergunta se alguém estuda, como a pessoa estuda, né? Por exemplo, on harasho учится, ele estuda bem? Por exemplo, a professora falando como a filha de alguém estuda. Se falar estuda bem, estuda mal, também é esse aqui, учится. Exatamente. Exatamente. Estudar bem. Uhum.
Agora vamos para o segundo parágrafo, né? Se tiver algum caso interessante, você pode dizer que Sim. caso que é. Eu já vi que tem no começo aqui. Ам, После работы мама покупает в магазине мясо, рыбу, фрукты, а я покупаю хлеб и молоко. После é a preposição do genitivo, porque é sempre positivo, cavô, é sempre depois do que ou de quem. Então, depois do trabalho, rabota, rabote, genitivo. Mama покупает где? Onde ela compra? Na loja, né? В magazine. E o que ela compra? Acusativo. Мясо é neutro, inanimado, então não sofre alteração. Ribo, aí é riba, feminino, então vai trocar A para U. Fructi é plural inanimado, não sofre alteração. E eu compro, né, pão e leite. Masculino, neutro inanimado, não sofre alteração. Uhum. Foi super legal essa análise que você fez, e eu vou aproveitar para dar um conselho para quem está assistindo, né? Vocês viram como é que ele analisou cada pedacinho? Você acabou de demonstrar, Gabriel, que tem que estudar gramática antes. Tem que estudar gramática antes. Então, pessoal, numa frase que o Gabriel leu, que é uma frase até considerada simples, né, se a gente for parar para pensar, ela tinha três casos. Ela tinha genitivo, ela tinha prepositivo, ela tinha acusativo. O acusativo ainda vai ter uma questão de animado e inanimado. Então, para você chegar e conseguir entender uma frase dessa plenamente, sem ser na aproximação, na decoreba, no chute, mas entender igual o Gabriel entende, tem que ter estudado isso antes. Tá? Então, a gente fala isso para quebrar a resistência da galera com a gramática, né? A gramática é uma etapa. Hoje a gente está aqui lendo literatura russa de boa, feliz aqui, curtindo. Mas para a gente conseguir ler, vocês estão vendo, pessoal, como requer demais o entendimento da gramática, que não é nenhum bicho de sete cabeças, que dá para aprender, né? Mas vale muito a pena, olha só, porque ele estudou bem, ele hoje consegue entender exatamente o que está acontecendo. Inclusive, ele está explicando as terminações, hein? Ele está dizendo por que, que uma pegou U, por que, que a outra não pegou nada, né? Ficou no inanimado ali no relievo e tal. O neutro, sabe o que, que é neutro? Vocês estão entendendo, gente? Então, realmente, esse conhecimento ele é fundamental. Ótima análise, viu, Gabriel? Tô curtindo demais, porque eu sou apaixonada por gramática, né? Então, estamos na mesma vibe, viu? E a Pode ir? Toja? Gramática Que é nossa bom. amiga, né? Pois é, nossa amiga. É graças a ela que a gente tem que entende esse tipo de texto. Massa demais. Pode seguir. Sim. Вечером мама готовит ужин. Когда мы ужинаем, я рассказываю о школе, мама рассказывает о театре, а папа рассказывает о больнице. Então aqui a mamãe na cozinha prepara o jantar. Então é estou o quê? E jantar masculino inanimado não sofre alteração. Então quando nós jantamos, я рассказываю, eu falo, né, sobre, esse a aqui é a preposição do prepositivo, sobre, a respeito de. Então, o prepositivo tem a função de localização, de onde, e também de a respeito de alguma coisa, sobre alguma coisa. É a preposição a. Então, a чём, a escolha, sobre a escola. Então, escola termina com a, troca a para e. Мама рассказывает о театре. Então, sobre o teatro. Театр, você soma e. E папа рассказывает о больнице. Sobre o hospital. Então, больница, você tira o a e coloca e. Однажды мама пришла домой с работы и сказала: "Я очень устала, я хочу отдохнуть". Então, certa vez, né, a mamãe chegou. Sempre que aqui, пришла. O que é aqui? Aqui tem o prefixo pri, que é chegar sempre, né, se você chegar. Шла é o passado feminino do verbo идти, em passado irregular. Шел, шла, шли. Então, ela chegou e идти é ir andando. Então, ela chegou andando. E se você chega de onde, né, para onde? No caso aqui, ela chegou para casa, da mãe. Então, advérbio para casa. Então, ela chegou para casa de onde? Откуда? С работы, do trabalho. Então, aqui é importante, quando a gente usa no prepositivo ou no acusativo a preposição na, no genitivo, para dizer que foi de algum lugar, a gente tem que usar se. Se a gente usa a preposição v, a gente tem que usar is. E também eu vi na sua live que se a gente usar em Cá. direção a alguém, né? A gente tem que usar at para voltar. Por exemplo, voltar do médico, at врача. Eu aprendi
Eu não sabia Que também. legal! Fico muito feliz, viu? Fico muito feliz que você tenha aprendido aí na nossa live. Que bacana, cara. Pouca gente sabe disso, viu, Gabriel? Viu que interessante, pessoal? Então, quando você vai para um lugar com V, preposição V, você vai voltar dele com is. Que o from do russo tem vários from, hein, pessoal? Tem vários voltar de. Então, se você foi com V, preposição V, você volta com is. Se você foi para algum lugar com na, porque também a gente pode ir com na, aí você vai voltar dela com C. E quando você vai até uma pessoa que você vai com K, aí você vai voltar dela com O. Vocês estão vendo uma série de preposições? Não é difícil, é só a gente separar bonitinho, tá? Excelente. É bom que a gente está fazendo uma revisão, né, Gabriel? Mó massa. Excelente, viu? Pode seguir. Você está sendo super elogiado aqui, deixa eu só te falar. A Alcione está adorando, a Roseli, o Paulo, ó, o A Paulo está dizendo Roseli, aqui, um acho abraço que pra a Adriana. Roseli. São suas colegas, é? Sim, Olha, o a gente se Paulo, que é meu encontrou no aluno, restaurante que uma vez. ah, que legal. O Paulo, que é meu aluno, está dizendo assim: acho que a Adriana vai se emocionar. Estou vendo isso. Dois gramatiqueiros juntos e dando um show de gramática. Já vi que ela vai chorar. É verdade. Eu gosto muito da gramática. Como eu disse, eu devo tudo à gramática. E eu sempre defendi essa tese, Gabriel, que a gente tinha que estudar a gramática antes. E eu sou muito criticada por isso. Porque muita gente fala hoje, ai, vamos direto para a conversação. Eu falei, gente, conversar o quê em russo sem saber caso, sem saber verbo de movimento? Você vai, isso é enganação. Esse negócio de fazer conversação no básico um cara, com a pessoa que acabou de aprender o alfabeto, é enganação. Cara, é melhor você ensinar logo o que é que vai ter que aprender, sabe? De declinação e tudo. Ficar ali uns 2 anos, né, trabalhando direitinho, para ela chegar nesse nível aqui que você tá, cara. Entendeu? Que fica já, né, tranquilo. Então, assim, eu sou super. Eu tô convencida, Gabriel, que o caminho para a gente, pelo menos para brasileiro, né? É estudar primeiro a gramática. Não é que eu não tô nem aí pro listening, pro writing, tanto que os meus alunos todos passaram no TRKI. Mas eu sempre falo, galera, o caminho do russo, ele é diferente, né? As aulas, eu acho, primeiro, eu acho que a aula em português é fundamental no começo. Eu mesma, Gabriel, eu pegava cada professora russa que eu não entendia nada. Elas explicando isso no básico 1. Você tá lá, você acabou de chegar. E elas explicando a gramática tudo em russo, eu assim, aham, aham, então eu perdi muito tempo. Então eu acho que a gramática foi ela que me deu tudo e deu tudo para os meus alunos também, né? Então, que bom que você também gosta, porque aqui a gente está mostrando a importância dela, né? Cara, e você sabe muita Sim. gramática, eu tô chocada mesmo. Isso eu tenho que te falar, sabe por quê? É muito raro isso acontecer. Honestamente, você é o segundo brasileiro que eu conheço que não fez aula comigo e que sabe gramática. É sério, é você e o Fernando, amigo da Cíntia. E por isso que eu dou parabéns para o seu professor desde agora. Eu não conheço ele, mas com certeza é um ótimo professor, porque eu não conheço, gente. Olha, são 20 anos trabalhando com russo. Você é o segundo brasileiro que eu conheço que sabe mesmo. Que não é de onda, não. Não é para inglês ver, não. Você sabe, cara. Você sabe mesmo. Então, com certeza você teve um ótimo professor, você teve bons materiais, sabe? E você deve ser muito estudioso. Segundo brasileiro, hein? Cara, desde que eu comecei a lidar com o russo. Então, você está de parabéns mesmo. Porque se vê, Gabriel, que você enfrentou o caminho que tem que enfrentar. Você não foi para atalho, entendeu? Vou decorar aqui frasezinha no YouTube, entendeu? Pô, o russo que você tem, cara, com certeza não foi por aí, entendeu? Foi estudando de verdade. Então, parabéns, o caminho é esse. E legal que você é super jovem, né, cara? 19 anos. 19 anos, massa demais, viu? Tô de cara. Já quero você aqui sempre com a gente, viu? Já está convidado permanente. Quero te apresentar para os nossos alunos. Quero te apresentar para o Ah, sim. Rodrigo. Não sei se você conhece o Rodrigo. Você viu um Rodrigo, que é um senhor que adora gramática também, que faz É, as eu vi lives aqui ele comigo. falando lá sobre o rotinha, bem interessante. Eu vi uma live. Pois é, vamos dar um jeito de fazer live com 3 pessoas, com 4, que eu quero te apresentar para todo mundo, viu? Então, Paulo, não fica com ciúme, não. O Paulo tá dizendo que tá com ciúme. Paulo, não fica com ciúme. Mas você, poxa, Paulo, você também não tá de cara com o Gabriel aqui? A gente não encontra isso por aí, não, Gabriel. A gente conta na nossa escola, né? Aquela bem metida. Mas é verdade, meus alunos são fera, cara. São fera porque eu boto todo mundo para estudar gramática. Todo mundo, o povo faz 10 níveis de gramática comigo. Pensa, pensa no susto que eu dou, né? Então, assim, eu tô bem feliz mesmo, tá? Mas vamos lá, vamos concluir, porque como a live ela só tem 60 minutos, senão depois ela cai. Então, vamos lá, eu não vou mais te atrapalhar, tá? Não vou te interromper, pode seguir. Tá bom. Então, certa vez, minha mãe chegou para casa, serabote, do trabalho. É que genitivo rabota troca A para U, serabote. E falou, eu estou muito cansado, eu quero descansar. Tá. Мы очень любим маму, поэтому мы решили, что она должна отдохнуть в доме отдыха. Nós amamos muito, né? Мы любим кого? A quem? Acusativo. Mama trocar para U. Mama.
Portanto, nós decidimos que ela deve descansar. Descansar где? Onde? В доме, né? Em uma casa. Em uma casa, cavô. Cavô tivô, aqui tivô. Odыха, de descanso. Genitivo. Porque é de, aquela ideia de descanso. Через неделю мама поехала в дом отдыха на юг. Esse через eu sabia o que era, que é em, né? Mas eu nunca vi assim, é uma preposição de qual caso? Do acusativo, certo? Sabe como é que eu traduziria isso? Depois de. O Cheres, ele tem uma função para o futuro e para o passado, né? Então, seria dentro de uma semana, depois de uma semana. Apenas uma observação que a Alcione está perguntando do texto. Alcione, para você acompanhar o texto, ele está nos stories. Eu deixei nos stories e deixei nos destaques, tá bem? Que ela está pedindo para acompanhar. A live é muito mais produtiva, pessoal, para quem está assistindo aí. Pega o textinho, a gente deixou o texto que o Gabriel está trabalhando, ele está lá no meu Instagram, lá nos stories e nos destaques, tá bem? Corre lá e pega para você aproveitar essa aula que ela tá top. Então, eu colocaria Thierry Nedelho como dentro de, depois de. Você até traduziu como depois de, não foi? Depois de uma semana. Uhum. Mas tires, então, é a preposição do acusativo? Exatamente, do acusativo, expressão de tempo. Na Ravronina tem uma parte final onde ela dá isso daí, são preposições de tempo que ela chama. Uhum. Хорошо. Então, mama, поехала. Aqui a gente corta, a gente tem o pa, que é o prefixo de futuro, início de movimento no futuro, e ехала, que é o passado do verbo ехать, que é ir, movimento unidirecional, por meio de transporte, ехать. E aí está no passado feminino, ехала, porque é mama, feminino. Então, поехала significa que ela foi. Isso, Gabriel, Поехала. sabe? Eu vou dar uma dica aqui para você, não sei se pode ser útil para você. Eu dou muito lá na minha escola e ela ajuda muito. Toda vez que tiver o pá, sabe que eu não traduzo esse verbo como ir? Eu tenho um curso que eu dou, que é um semestre só falando do verbo ir, né? Eu gostei que quando você viu Prishla ali, você traduziu como chegar. Eu também. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Eu falo, gente, tem pri. Não fala mais que a pessoa foi, não. Fala que ela chegou. Então, pri é chegar. Seja a pé, transporte, uma vez, duas, pri é chegar. E o pá, Gabriel, é legal, muito equivalente a dirigir-se-á. Sabe quando assim, por exemplo, eu penso assim, eu quero ir na padaria. Aí aquele primeiro instante de você se virar para ir, esse é o pá. O pá não é quando você dá o primeiro passo. Quando você dá o primeiro passo, já é iti. Então, o movimento na língua russa, ele é fragmentado. Eu tô aqui em casa querendo ir na padaria. Então, primeiro momento, olha o primeiro fragmento, pá, eu me dirigi. Então, se a gente traduz, galera, o pá como dirigir-se-á, é infalível, não tem erro. Então, o pá, eu me dirigi, nem comecei a andar. Agora, eu comecei a iti. Iti é o processo. E quando eu chegar, é o pri. Cara, isso dá certo demais. Então, no nosso curso, a gente sempre traduz o pá como dirigir-se-á. Porque em português, quando fala eu me dirigi a, eu não sei se eu cheguei. Eu não estou falando do momento do processo, tá? Eu só estou falando exatamente do que é o pá. E quando eu morava na Rússia, cara, eu aprendi verbo de movimento assim, olhando a galera, né? Porque eu fui sem saber russo direito. E aí eu via que pá para eles era exatamente esse instante. Esse primeiro instante de se dirigir, de dirigir-se a. Você nem sabe se vai chegar. Aí eu falei, rapaz, esse negócio em português é dirigir-se a. Batata, sempre deu certo, tá? Então fica aí a dica se a galera quiser traduzir qualquer coisa com pá. Aliás, pá junto com o verbo de movimento, né? Porque pá junto com os outros verbos é outra coisa também. Então, dirigir-se a, você vai ver que vai dar sempre certo. Depois você testa nos seus estudos e me fala se tem fundamento. Хорошо. Благодарю. E exastou. Então, mamãe, dirigir-se-á para casa é de descanso. Então, aqui, tivô, genitivo, oder, soma a, oder, de descanso. Na yuk. Aqui é kudá, para onde? Para o sul. Então, yuk, masculino inanimado, não sofre alteração. Мы с папой жили без мамы месяц. Мы с папой, isso aqui é uma construção que confunde muitas pessoas no começo. Então, a gente tem aqui o s, que é preposição do instrumental. S papai, então papa é uma exceção, porque termina com a, mas é masculino, porque papai é homem. Então, a gente vai passar para o instrumental como se fosse feminino. Então, tira o a, troca para oi. S papai. E quando a gente fala mãe papai, quer dizer eu, né, com o pai. Exatamente, Então, eu achava isso
Druga, eu Eu com amigo. achava tão esquisito. Por exemplo, sabe como é que eu aprendi isso? Minha melhor amiga russa, ela tinha um namorado. Aí ela tinha ido ao cinema com ele. Aí ela falou assim, Mus Drugam, né? Aí falou, Mus Drugam, pai erro Livkino. Aí eu, cara, quem mais foi? Porque não era só ela e o cara. E toda hora essa menina falava isso. Até que um dia eu falei, Natália, não é só você e o cara. Quem é esse mãe? Aí ela não sabia explicar, porque tem isso que muito os russos, é que nem a gente, né? A gente sabe o que é, mas não sabe explicar. Ela, não, porque aqui a gente fala assim. Eu falei, rapaz, mas Iá é Iá, Mui é Mui. Mas aí depois até eu tava falando, sabe? Então, realmente, é que nem você falou, Gabriel. Mu, su com alguém quer dizer eu, não quer dizer nós, né? É estranho, mas é isso mesmo. Então, eu com o papai vivemos sem a mamãe. Então, bies é a preposição do genitivo. Então, é bies, cavô, biestivô. Mama, a troca para u. Bies mamãe. Sem a mamãe, месяц por um mês. Теперь папа покупал в магазине продукты и готовил завтрак и ужин. Deixa eu ver aqui se tem algum caso. Então, que ele comprou, né? O quê? Продукты é acusativo, só que é plural, inanimado, não alteração. Product é como se fosse produtos assim de comida, sabe? Uhum. Produtos de comida. В magazine, где, onde, na loja. E preparou o quê? Acusativo. Завтрак, café da manhã, e ужин, o jantar. Ambas palavras masculinas, então inanimadas, não há alteração. E a pamagal e emu, eu ajudava ele. O verbo pamagat, pamote, é sempre kamo, para quem? Dativo. Então, on vai virar ему, para ele. Você ajuda para quem? Вечером мы смотрели по телевизору футбол или играли в шахматы. Então, nós assistíamos pa televisor. O pa é dativo, é pa kamo, pa timo. Então, pa a gente usa também nisso com instrumentos, assim, pela televisão, pelo rádio. Então, televisor, masculino, termina com consoante, você sempre soma alguma coisa. Então, você soma um nesse caso. Pa televisor. Futebol, né? Assistimos o quê? Futebol, acusativo, ou jogávamos xadrez. E grata, isso é importante, tem três significados. Pode ser brincar, né, sem nenhuma preposição, só o verbo. Pode ser tocar um instrumento, se for e grata, mais a preposição na, mais o caso prepositivo, né? Porque a pergunta na chom. Ou pode ser jogar um jogo. Aí a pergunta é vasto, o que você joga? Então, por isso tem a preposição vu aqui e o jogo no acusativo. Шахматы é sempre шахматы, xadrez. Então, играли в шахматы. Воскресенье мы обедали в кафе, а потом смотрели на стадионе футбол. Aqui é где, воскресенье, no domingo. Mas aqui, não, aqui Aqui é é acusativo. acusativo, né? Expressão de tempo. Isso, com expressão de tempo a gente sempre usa, com dias da semana, sempre usa a preposição vo e o dia da semana no acusativo. Como воскресенье é neutro, inanimado, não há alteração. Então, nós almoçávamos где onde? Café, na cafeteria. Café é a palavra estrangeira considerada, então é sempre café. A потом e depois assistíamos o futebol, né? Estou futebol на стадионе, где? No estádio. Мы с папой очень любим футбол и хотим смотреть футбол на стадионе. Aqui é aquele caso que a gente falou, instrumental. Eu, com o pai, amamos muito o futebol, né? O que? Futebol, masculino inanimado, não sofre alteração no caso acusativo. E queremos assistir, né? O que? Futebol. Где? Onde? No estádio. Наша мама не любит футбол. Поэтому, когда она была дома, мы смотрели футбол только по телевизору и не ходили на стадион. Nossa, mamãe não gosta de futebol, acusativo. Portanto, quando ela estava em casa, doma é advérbio, em casa, nós assistimos futebol, aqui é acusativo, assistimos o quê? Apenas, pa, é dativo, pa televisor, pela televisão. E não íamos para o estádio. Hadith é ir a pé, só que é multidirecional, muitas vezes, vai e volta, tem uma frequência.
Então, nós não íamos para o estádio. Aqui é ir, né? Se é verbo de movimento, é sempre kudá, para onde? Acusativo. Stadion, fica stadion normal. Через месяц papa сказал: Завтра приедет mama. Depois, né, de um mês, o papai falou: amanhã a mamãe chegará, ela vai chegar. Aqui o pri de chegar e едет do verbo ехать, que é ir por meio de transporte. Aí com при chegar por meio de transporte. Мы приготовили хороший обед, купили цветы и поехали встречать маму. Então aqui nós preparamos um bom almoço. Preparamos o quê? Обед masculino inanimado, não alteração. E se o substantivo não muda, o adjetivo também não muda, porque tudo concorda com o substantivo. Como você disse, o substantivo é o rei da frase. Então, купили цветы, compramos o quê? Flores, né? Plural inanimado, né? Flores são inanimadas em russo, isso é importante. E поехали встречать маму. E fomos, né? A gente fez aquilo, né, de, como é que se faz? Que a gente Encontrar a mãe? Não, поехали, com pá. Ah, dirigiu-se para isso. encontrar a mamãe. Isso. E fez isso por meio de transporte, por causa do ехали. Встречать é sempre encontrar a quem? A mamãe. Aqui é importante uma coisa. Встречать é acusativo, кого? Mama, mamo. Só que встретиться é с кем, com quem, instrumental. Então, o verbo reflexivo desse aqui é no instrumental. Mama приехала, né? Mamãe chegou por meio de transporte. Ela estava feliz em nos ver. Видят é sempre ver, кого, a quem? Acusativo, nos ver. E nós estávamos felizes em ver ela. Então, видят, кого, ее. Она vira ее. No как же futebol? Mas, tipo, como fica o futebol? Esse G aqui é uma partícula de ênfase, ele dá ênfase. Como se fosse, aumenta a emoção para a palavra que vem antes. Então, tipo, como fica o futebol, nosso futebol? Ele está querendo saber muito a resposta para essa pergunta. Por isso ele bota o G aqui para aumentar a intensidade. В это воскресенье на стадионе будет интересный матч. Neste domingo, aqui é acusativo, então com dias da semana, где на стадионе, no estádio, prepositivo, vai ter um jogo interessante, uma partida interessante. Mama, aqui будет, porque match é singular, então tem que ser будет. Se fosse plural, ia ser будут. Мама не любит футбол, а идти без нее мы не хотим. A mamãe não gosta de futebol, não gosta do que? Acusativo. Ir sem ela, без, preposição do genitivo, неё, мы не хотим, nós não queremos. Aqui é importante, em muitos casos isso acontece. A gente vai ter os pronomes, né, pessoais, я, ты, aí no acusativo, меня, тебя, её, его, их. Porém, quando você usa esses três pronomes, её, его, их, com preposições, você tem que adicionar um N na frente. Então, неё, без неё, sem ela. Каждый день я думал, todo dia eu pensava, пойдем, ir, né, com o papai, пойдем, ir a pé, né, do идти, com o papai para o estádio, куда, ou não. В субботу, когда мы обедали, мама спросила, почему ты ничего не ешь? Então aqui no sábado, que é acusativo, né, com o dia da semana. Quando nós almoçávamos, a mamãe perguntou, спросит, perguntou, почему ты ничего не ешь? Por que você não está comendo nada? Então, se você não está comendo o quê? Então, acusativo. Não, acusativo é acusativo. Ничего. Я сказал, завтра на стадионе будет интересный матч. Eu falei, amanhã, no estádio, где prepositivo, vai ter uma partida interessante. Mama, мы пойдем на стадион? Mamãe, nós vamos para o estádio. Então, куда? Para o estádio.
porque tem verbo de movimento aqui. Вдруг мама ответила: "Да, пойдем, все вместе, я тоже". De repente, a mamãe respondeu: "Sim, vamos, todos juntos e eu também". Мы удивились, nós ficamos surpresos. Ты тоже пойдешь, você também vai? No, ты не любишь futebol, mas você não ama, né? O que? Acusativo, futebol. Aí masculino animado não muda. Да, я пойду с вами, ответила мама. Sim, eu vou, né, ter aquele se dirigir-se, né, com vocês. Então, s, com, s quem, com o que, com quem. E aqui instrumental, s vami, com vocês. Então, вы, вами. Дом отдыха, в котором я была, находился около стадиона. É a casa do descanso, é a casa do que, genitivo, em que eu estava, aqui, в котором, porque где é onde, em que eu estava. Находился около стадиона. Se localizava perto, около é uma preposição do genitivo, perto do que. Então, около чего, около кого. Stadiona, do estádio, porque é sempre perto do que, de que. Então, stadion soma a. Aqui eu tenho uma pergunta. Eu poderia trocar esse okala por a preposição u e também vosli? É tudo perto do genitivo? Fica melhor o Vosley. Você sabe, eu não uso inglês nas minhas aulas de russo. Eu acho que isso é um enorme erro, sabe? Inclusive, um erro que eu caí. Então, raramente eu lanço mão de outro idioma quando eu estou estudando russo, assim, com os meus alunos. Principalmente no começo. Mas aqui tem uma tradução do inglês que é o around. Você conhece essa palavra? Around, que é em volta Não. de... O around, ele é perfeito para cá. Então, o okala, ele seria exatamente o around do inglês, que para nós seria ali em volta de, tá? Então, a diferença entre em volta de, perto de, cerca de, é muito sutil, tá? Mas ele semanticamente, Gabriel, eu diria que é mais perto do em volta de. Хорошо, спасибо. У меня было много свободного времени. Я часто ходила на стадион и смотрела футбол. Então, у меня было, eu tinha, aqui o preposição do genitivo, né? Que seria, né, perto de. Aí aqui nessa estrutura a gente traduz como eu tinha, было, много свободного времени. Gabriel, Então, deixa eu só falar um negócio. Eu sabia que eu nunca traduzo isso como ter. Nunca. Só quando chegou assim, quando acabou o curso, aí eu libero a galera para traduzir como ter. Sabe por quê? Quando a gente fala o меня было много свободного времени e traduz como eu tinha muito tempo livre, para um aluno que já sabe russo, é de boa. Ele não vai achar que o меня é sujeito. Mas o aluno iniciante vai. Se você fala assim, eu não tinha tempo, o aluno iniciante vai achar que eu é sujeito. E isso faz uma diferença muito grande em russo, como você sabe, né? Então, por exemplo, mas eu não digo nem numa frase dessa que é mais difícil por causa do minoga, que puxou outro genitivo, mas, por exemplo, o меня есть машина. Eu sempre fui super contra traduzir como eu tenho carro, a não ser quando a pessoa terminou o russo. Porque isso, para o aluno iniciante, ele vai achar que o sujeito é o меня e o carro é o objeto. E é o contrário. Então, quando a gente fala eu tenho carro, o меня есть машина, você tá lá no iniciante, você acabou de entrar no russo, né? Acabou de aprender o alfabeto. Aí você, beleza, o меня é eu. O меня não é eu, é junto a mim. E em russo, pessoal, não tem o verbo ter igual a gente tem. O russo fala que as coisas existem junto a nós. Então, o меня есть машина é o carro é o sujeito, não é o possuidor. Então, o carro existe junto a mim. Se a gente não faz isso, a pessoa vai querer declinar o carro, cara. Sério, o меня есть машина. Aí quer declinar tipo machino, dá um rolo danado. Então, é só um conselho, não para você que já sabe, mas para quem tá começando, galera, vai gramatiqueiro, traduz assim, ó. E outra coisa, cara, traduz esse U como junto a, que você vai resolver metade dos seus problemas com o russo, cara. Isso aqui é junto a mim. Galera, junto a mim, pronto, você não vai mais achar que é sujeito nunca mais na sua vida. Junto a mim, o jest, que no passado a bila, existe. Junto a mim existia um telefone, eu tive um gato. Junto a mim existia um copo e por aí vai. Porque para você não ter o risco de confundir sujeito com objeto, pode parecer besteira,
Mas em russo não é. Em russo muda o caso, cara. E aí eu faço a galera, Gabriel, eu sei que é judiação, mas o pessoal fica 10 níveis comigo traduzindo bem feio. Junto a mim existe um telefone. Junto a você existe um cachorro. O pessoal fica assim, mas eles confiam em mim, eles sabem que é pro bem deles. Aí, chegou depois do nível 10, a gente abre a porteira. Porque a porteira é aqui, por exemplo, o curso de leitura. Aí pode falar, porque o aluno, ele já sabe quem é sujeito, quem é objeto. Ele não vai confundir o caso. Em russo faz muita diferença se é sujeito ou não, né? Então, aqui, beleza, né? Eu tinha, mas só para falar, porque os meus alunos. Olha lá o Paulo rindo, porque o Paulo fez o curso todo comigo, né, Gabriel? Ele tá ali comentando. Tadinho do bichinho. Eu faço a galera falar junto a. E eu vou te dizer, para fins didáticos, como professor, eu te digo que ajuda o aluno, sabe? Ali, quando ele está na luta da gramática. Eu sei que não é bonito, não é bonito falar assim, mas ajuda. E aí, quando ele já sabe, aí fica, né? É só um conselho, viu, galera? Então, para quem está assistindo, está ainda estudando a língua russa, se você ainda ainda está na luta, começa a traduzir, é que nem o pá, aquela história do pá. Começa a traduzir como junta fulaninho, para você ver que a sua vida vai mudar, viu? Então, mas beleza, o Menina Bila Minoga Svobodna Vremya, eu tinha, né? No final das contas, vai ser eu tinha muito tempo livre. Você viu que tem dois genitivos, né? É igual também Мне нравится собака. Não é eu gosto de cachorro, é o cachorro para mim agrada. Então, eu gosto sempre Gente, de traduzir assim até hoje. exatamente. Se você fala menina grávida, como eu gosto, cara, pro aluno que tá começando, Gabriel, não agora, mas imagina para quem tá começando, cara, ele vai achar que menina é eu. Eu falo isso porque eu fiquei louquinha quando eu comecei a estudar russo. Eu falei, gente, eu é o quê? E o Google, na época o Google era péssimo, né? O Google melhorou agora. Aí eu jogava lá, aí todo mundo era eu. Yamin, Yamin, eu falei, cara, que tanto de eu que o russo tem, né? Então você fica ali girando em torno daquilo, né? Então, galera, tradução gramatiqueira, isso que o Gabriel falou é essencial também. Minha nravится. O russo não tem verbo gostar, gente. É agradar. Então, quando você fala minha nravится, rусский язык, por exemplo, né? Quem é o sujeito disso aí? Será que é você ou é a coisa, né? A coisa me agrada, gente. Então, é totalmente diferente da estrutura russa. Aí as pessoas podem pensar, mas que diferença faz se é objeto direto ou indireto, se é sujeito? Toda. Toda. A palavra vai mudar, minha gente. Meu nome é Adriana. Se eu sou objeto direto, é Adriano. Se eu sou objeto indireto, é Adriane. Tá bom para vocês? Se eu sou companhia de alguém, é Adriano, oi, com oi. É de enlouquecer. Se a gente não botar um negócio assim, sabe, o preto no branco, rapaz, povo, né, dá uma pirada. Então, excelente colocação sobre o Inhabit. E põe dois verbos importantes, hein, Gabriel? O ter e o gostar, cara. Né? Que não tem russo, não tem. Tem outra forma de dizer, mas não tem o verbo, né? Sim. Então, aqui é o Меня было много свободного времени. Então, junto a mim havia muito tempo livre. Aqui eu tenho, eu pensei aqui uma coisa, você me disse se eu pensei correto. Много é palavras de quantidade, né? Много, несколько, мало. Na maioria das vezes exige genitivo plural. Porém, é para coisas que a gente pode contar, um livro, dois livros. Porém, como é tempo, tempo a gente não fala, eu tenho um tempo, você tem dois tempos. É igual sal, eu tenho um sal. Não. Já tem uma contagem já complexa. É 1 minuto, 2 minutos. Então, quando a gente não consegue contar em unidade, igual livro, um livro, dois, a gente usa o genitivo singular, certo? Igual Certo. aqui. Então, у Exatamente. меня было много свободного времени. Então, no nominativo é свободное время. Porque Isso que vremia é é neutro, exceção, né? é neutro. Neutro. É que é Isso, neutro. neutro. Vrêmia. Vrêmia, a gente fica pensando que é plural, que é feminino, né? É neutro. É igual ímia, vremia. Uhum. Então, свободное, aqui a gente tem declinação de adjetivo. Свободное, a gente tira o aie e bota avô. Свободного. E vremeni é declinação, é uma exceção, porque vremia a gente tira o ia e bota iene, vremeni, igual imia, imeni, no genitivo. Então, perto de mim havia muito tempo livre. Я часто ходила на стадион и смотрела футбол. Eu frequentemente ia para o estádio, né, куда, para onde, e assistia o que, acusativo, futebol. Теперь я знаю все правила и с удовольствием пойду вместе с вами. Agora eu sei, né, eu conheço todas as regras. Então, правило aqui tá no plural e é inanimado, então acusativo, né, porque se eu conheço o quê?
só que não a alteração. E с удовольствием é ir com prazer. Quando a gente fala, por exemplo, com prazer, com alegria, né, с радостью, a gente usa с, que é com, preposição do instrumental, então coloca a palavra no instrumental. Então, удовольствие é удовольствие, né? Удовольствием. E com prazer, paidu, né? Eu vou me dirigir-se a, né? A pé, junto com vocês. Aí, se de novo, instrumental, с вами. С тех пор мы каждое воскресенье ходим на стадион вместе. Então, desde aquele momento, с тех пор, Isso, desde então? desde então, nós, todo domingo, каждое воскресенье, né? Каждое seria cada domingo, só que se é cada domingo, eu posso dizer que é todo domingo. Então, todo domingo vamos, ходим porque frequência, todo domingo. Então, todo domingo, ir e volta, ходить. E ir a pé. Куда para o estádio, вместе juntos. Vou te falar uma coisa, Gabriel. Tô chocada com teu russo, cara. Tô chocada com teu russo. Sério. Isso é raro de acontecer. Só aconteceu comigo com o Fernando, que é um aluno de São Paulo, um médico, que eu dei aula para ele um dia desses e eu fiquei muito impressionada. Mas não se encontra um brasileiro que tem o seu nível de russo. Não se encontra. A gente realmente, olha, eu vou te falar. E eu fico muito feliz porque... né, eu sou uma professora brasileira, tenho meus alunos, a maior parte são aí da sua idade, né? Então, eu fico extremamente orgulhosa e respeito muito o teu caminho, porque para você, pode ter certeza que eu sei o seu caminho, viu? Para você chegar nesse nível aí, cara, você estudou demais, entendeu? Você deve ser muito inteligente, você teve um bom professor, você teve um bom material, mas olha, você realmente encarou o caminho que tem que encarar, sem atalho. Sabe? Então você encarou o russo mesmo. Parabéns. E queria te dizer que você está pronto para estudar lá. Quando eu fui fazer mestrado, Gabriel, eu não tinha metade do teu russo, cara. E eu fui fazer mestrado lá. Claro, eu sofri, né? Sofri muito, tive que aprender lá com o negócio andando já. Mas você já tem russo suficiente para fazer o seu até mestrado. Pode ir, já pode ir, é sério mesmo. E olha que eu não falo isso para ninguém, pelo contrário. A pessoa até desestimula. Eu falo, ó, tem que sentar, tem que fazer 10 níveis. A galera fala assim, ontem uma menina me procurou e ela falou assim, eu quero ir para a Rússia só passear e eu quero um russo para me virar. Eu falei, não vendo esse curso. Não sei que curso é esse, curso para se virar. Não tem isso, bicho, porque na frase mais boba em russo, você tem um monte de coisa para aprender. Então, assim, né? Não vendo. Eu sou bem clara, eu vendo curso de gramática, de estrutura da língua russa e tal, porque eu acho que é o caminho que é o que funciona. Então, 2 conselhos para você. Vá mesmo, vai ser uma experiência maravilhosa. Você tem russo para isso. Você vai aproveitar o melhor da Rússia, dos russos. Eles são pessoas extraordinárias, são amigas, são muito bacanas com a gente, sabe, com o brasileiro. O nível das universidades é altíssimo. Então, assim, você é jovem, vai mudar a sua vida. Eu fui, quando eu já era bem mais velha que você, eu morei na Itália também antes. Então, assim, quando eu era jovem, eu fui pro mundo. E eu fui sem condição, viu, Gabriel? Eu fui assim, sem bolsa de estudo, sem nada, fui ralando. Não tô te sugerindo isso, não. Se você conseguir bolsa de estudo, é melhor. Mas assim, vá, arrume o seu jeito e vá, porque vai ser extraordinário. Você tem russo para isso. Outra coisa que eu te aconselho a fazer é o TRKI. Faça, sabe? Porque você tem um dos melhores cursos que eu já vi. Você certamente é um dos melhores alunos do nosso país. Você é, tá? Então, assim, parabéns que essa live... Eu nunca imaginei, sério mesmo. A coisa mais rara do mundo é encontrar um brasileiro assim que saiba de verdade, tá? Então, espero que essa live ela tenha te incentivado no seu caminho na língua russa, sabe? Eu tenho 20 anos que eu estudo russo, que eu sou professora também, já tenho quase 10 anos, então eu já vi muito aluno, né? E eu conheço a língua russa tem 20 anos, então eu te falo, você tem russo suficiente e eu te desejo muito sucesso, viu? Nos seus sonhos de estudar lá, eu tenho certeza que vai dar certo. Se eu puder ser útil de alguma forma para você, com dicas, sei lá, alguma informação, eu morei lá há tanto tempo, né? Você pode contar comigo, porque eu vou estar aqui torcendo. E é uma honra ter você no nosso Instagram. Você é meu seguidor, não é meu aluno, né? E então, assim, nossa, que alegria ter você entre os nossos amigos, né? Não é seguidor, são entre os nossos amigos. Espero que você tenha gostado da live. Eu amei mesmo.
E vou deixar essa live no YouTube. Eu vou tentar baixar ela hoje, a conexão tá ruim, mas eu vou te mandar no WhatsApp. Você pode divulgar para os seus amigos. Guarde ela, eu vou guardar a sua live com muito carinho. Foi muito importante ter te conhecido. Estou muito feliz mesmo, viu? Conte sempre com a Ontoletras e você é um convidado permanente aqui. Se você gostou da experiência, volte sempre. Vamos estudar juntos, né? Eu acho que é legal para a gente, é bacana para quem está ouvindo, né? Então, agora eu te dou a palavra para você se despedir e me dizer se você gostou. Sim, muito obrigado. Спасибо за теплые слова. E muito obrigado. É uma honra ficar aqui convidado permanente. Sempre pode me chamar, eu sempre vou vir. É maravilhoso, obrigado. E eu também te desejo sucesso, tudo de bom para todo mundo que está assistindo também. Um abraço para todo mundo que veio aqui assistir. E qualquer coisa também que precisar, conte comigo. Com Спасибо. certeza, querido. Спасибо вам. Então a gente se vê em breve, viu? Até a próxima. Tchau, Gabriel. До скорой Facada. встречи. Dá встречи.